Fala nação, sejam bem-vindos aí. Já peço que deixe o like, compartilhe o vídeo. Quem não for inscrito aí, se inscreva, que nos ajuda muito aí no crescimento do canal. Não custa nada para vocês. Trouxe o corte aí do SBT Esporte, trazendo aí o quem é quem do Flamengo e Fluminense. O grande jogo da final, o primeiro jogo da final hoje. Então, vamos conferir aí, dando os créditos aí ao SBT Esporte. E muita expectativa aí para esse jogão aí, Flamengo e Fluminense. Esperando uma ótima vitória aí do Flamengo, já para abrir aí uma vantagem, para ir pro jogo de domingo já com uma enorme vantagem aí, para jogar mais tranquilo. Então vamos assistir aí juntos, beleza? 3, 22 e 23, só isso que tem de Não, ponto? é porque isso é legal a gente explicar, essa talvez. Por exemplo, 95, o gol de barriga não tá aí. Por quê? Porque talvez o recorte... Era quadrangular. exatamente. O recorte disso aí seria final. Mas entendeu? só tem isso? É porque existem jogos, por exemplo, que era o último jogo do campeonato, mas não era considerado uma final. É um quadrangular. Então, Flamengo e Fluminense acabaram fazendo o último jogo e aí decidiu quem seria o título. Existiram outros títulos, como acho que é o de 85, talvez, do Fluminense, que o Fluminense ganhou do Flamengo, o Flamengo ainda jogou uma partida com o Bangu e isso confirmou o título do Fluminense. Então, tem esses momentos que o formato do Campeonato Carioca era diferente. Em suma, esses anos são, de fato, literalmente uma Finais decisão. de Carioca. Exatamente, É isso finais. E tinha uma época... Não são jogos que definiram. Foram poucas vezes, mas eu não sei nem se o Fla e o Flu entram nessa questão. Mas que se você ganhasse a Taça Rio e ganhasse a Taça Guanabara, você já era campeão direto do Campeonato Carioca. Sim. Isso já aconteceu com o Fla e Flu? Alguém ganhou de forma... os dois? Flamengo, talvez. Acho que o Flamengo já fez isso, sim. O Botafogo fez em 2010. Se eu não me engano, em 2000, Não foi inclusive. o do Boa Vista também? Do gol do Ronaldinho? Não foi assim? Foi 2011. Eu acho que foi assim. Olha aqui, a gente tem uma enquete do SBT Esporte Rio. Quem sai na frente na briga pelo título do Cariocão? Fala lá pra gente no nosso Twitter, vota lá, segue a gente, @SBT Rio. Vai ser o Flamengo, vai ser o Fluminense ou vai dar empate hoje? Vota aí, Vene, você acha que vai ser o quê? Eu acho que não vai ser um jogo com muitos gols. Acho que a postura do Fluminense vai ser uma postura mais conservadora, mais reservada, até mesmo pensando no duelo de volta. Mas eu acho que o Flamengo vai vencer por 1-0. Se eu tivesse que arriscar o placar 1-0, eu serei coerente porque eu tive que falar isso no meu canal, então vou falar aqui também. Eu considero esse jogo aí, eu acho, 1-0. Lucas Pedrosa. Vai dar empate. Eu também acho, sabia? Eu acho que hoje vai dar O empate. jogo de domingo A vai ser energia vai decisivo. estar toda localizada no domingo, eu também acho. Aliás, a gente tem que fazer uma crítica aqui ao horário que a Ferg marcou. A Ferg se contradisse porque em um momento do campeonato, até depois da carta do Gerson, reclamando do calor excessivo junto a outros jogadores, a Ferg comentou que só iam ter jogos a partir de 18 horas e no domingo ela marcou o jogo para 4 horas da tarde. Num calor absurdo do Rio de Janeiro, onde todo mundo vai ter que ir para o Maracanã meio-dia, 1h, continuando no calor absurdo do Rio de Janeiro. Isso prejudica o espetáculo, a Ferg se contradiz e, obviamente, prejudica não só para os torcedores, mas principalmente para os atletas que são os grandes atores dessas equipes. Então, assim, a gente vai ver no Maracanã o jogo mais importante do campeonato, um campeonato que para mim já é falido, um campeonato para mim totalmente desprestigiado, o jogo mais importante tendo uma onda de calor muito grande às 4 Como horas da vai tarde. estar domingo, Ná? Porque Não, assim, a previsão de chuva. E eles dizem isso, a previsão de chuva, A mas isso não previsão quer de dizer que não vai estar calor. não, isso mas quando eles trocam aquele horário, foi aquela semana histórica de um calor que eu nunca tinha sentido aquele calor na minha vida, né? Então foi um tempero ali para um momento histórico pro Rio de Janeiro. Eu não sei como é que vai estar a temperatura aí essa semana. Você que é o menino do tempo, Vene A previsão Casagrande. de chuva. Previsão Eu de estou chuva. ansiosamente Vene por essa Casa- chuva. Às vezes eles até se debruçaram Ontem para choveu não um perder pouquinho. o filé mignon de 4 horas, porque é muito mais agradável ir pro Maracanã às 4 do que às 18. Mas se a gente pensar em saúde, às 18 é o melhor horário, porque Mas não tem mais o aquele Pedrosa- sol de lascar. Mas às vezes eles olharam ali, eu não sei, tá? O Pedrosa, eu não tenho o Pedrosa essa tá informação. certo. A partir do momento que eles emitem um comunicado dizendo que os jogos serão a partir das Isso 18 horas, eles aconteceu. não podem simplesmente mudar no último jogo do campeonato, no jogo mais importante, e colocar 4 horas, teoricamente confiando na previsão do tempo. Independentemente de chuva ou não, a gente vai estar enfrentando um calor, a gente está enfrentando uma onda de calor. Mas já foi definido, já bateram o E martelo. pode até chover 4 horas, Vene, mas
o pessoal não vai pro estádio 4 horas. Não. O pessoal vai antes. Aí vai antes. O pessoal vai antes, entendeu? 100 ideal- horas antes, dependendo, se for como o meu marido, vai 15 horas antes do jogo, vai lá, não sei Já o que acorda no faz, Maracanã. não é possível, gente. Põe na tela aí, 11 contra 11. Chegou a hora. Vene Casagrande. Chegou a hora, carinha. Polêmica? Vai. Sempre tem. Sempre Vai tem ter. polêmica. Sempre tem. Na visão da... Onde tem Vene Casagrande, tem polêmica. Depende. Onde tem 11 contra 11 no SBT, tem polêmica. Tem polêmica, já tô vendo que uma ali tem uma polêmica. Vamos lá, começa aí. Fábio ou Rossi? Começa com você, Vene. Vamos lá. O critério que a gente vai levar em consideração é campeonato, momento, é o quê? O que você quiser. O que eu quiser? É. A gente sempre usa aqui Momento. o momento, mas você que vai escolher, o teu voto. Para eu não cair em contradição, inclusive vou até revelar aqui meu voto na seleção do campeonato, eu votei no Rossi, mas é a seleção do campeonato. Mas o momento, se a gente for levar em consideração o momento dos dois jogadores, o Fábio vive um momento muito melhor do que o do Rossi há muito tempo. Eu acho que o Rossi, nessa temporada, ele está sendo extremamente importante, inclusive para o estilo de jogo do técnico Felipe Luiz, saída de bola rápida, enfim, é um jogador que está fazendo boas defesas também, ficou muito tempo sem sofrer gol, claro, não é só culpa dele por conta disso, tem o setor defensivo também. O Rossi vive um bom momento nesse ano, mas o Fábio vive um bom momento há muito tempo, há vários meses. Então, para eu não cair em contradição, no campeonato eu votei no Rossi, mas o momento do jogador eu voto no Fábio. Você, Pedrosa? Eu acho que o Rossi, ele faz um bom campeonato, ele é um bom goleiro, isso é Tomou indiscutível. um gol apenas, Tomou um né? gol apenas, Em mas toda a competição. se a gente for analisar friamente, só tomou um gol, correto? Então, teoricamente, a gente votaria no Rossi imediatamente. Mas se a gente for analisar o campo, o fato do Rossi não estar tomando gols não é só um mérito do Rossi, é um mérito do sistema todo defensivo do Flamengo. Então, assim, goleiro por goleiro, quem tá fazendo as melhores atuações, quem salvou mais o time nessa temporada do Campeonato Carioca, assim como nos últimos anos também, é o Fábio. Então, eu vou Muito de bem, Fábio. tá aí o Fábio vencendo. Guga ou Wesley? Poupa tempo. Esse é poupa tempo. Wesley, né, gente? Esse é Thiago bom. Silva ou Léo Ortiz? Essa é difícil. Vamos pular. Inácio ou Léo Pereira? Não, volta Não, aí. vou voltar depois pra segurar a audiência, É Vene porque essa eu Casagrande. nem acho polêmica. Como e não, eu Vene? discordo que seja difícil. É difícil. Essa daqui discordo, você é discorda? difícil. Que seja difícil? Gente, o Léo Ortiz... Thiago Silva e Léo Ortiz. Hoje Olha, o Léo Ortiz um dos talvez melhores seja... da temporada. O Léo Ortiz hoje talvez seja o melhor zagueiro no futebol brasileiro. Ele Então, tá um dos jogando me- muita mas bola. é o Thiago Silva do outro lado, Mas como o Thiago, não é polêmico? o Thiago Silva não joga há muito tempo, ele tava Mas lesionado, quando joga, o inclusive. Fluminense toma gol, né? Beleza. Quando o Neymar joga, ele é craque, ele é gênio. Pô, Ele- mas mas aí... Mas é momento ou é Pô, mas jogador? o momento, o Thiago Silva jogou agora e não toma gol. Gente, mas o momento do Thiago Silva, ele não jogava desde fevereiro, Fernandinho. Ele tava dias sem jogar. O Léo Ortiz, ele tá jogando muita bola desde a temporada passada. Mas Você é vota no muita Léo bola. Ortiz? Sem sombra E de você? dúvida. Eu fico em Ah, dúvida não, também. olha Eu só, tô em olha só. dúvida também. Eu tô Eu tô em votando dúvida. em momento, não é jogador não. Ok. Inclusive o Thiago Silva, se bobear, deve ser um dos melhores zagueiros que eu vi jogar. Vi Nesta, enfim, vi vários bons zagueiros. Agora, momento, pô, Léo Ortiz tá jogando muita bola, gente. Eu É acho difícil, que- tá? É difícil. Porque assim, vou dar minha opinião. O Léo é um dos melhores jogadores da temporada aí do futebol brasileiro. Estamos misturando tudo. O Léo é um dos melhores jogadores da temporada. Sim. O Zico o elogiou E não é agora só da com temporada. muita qualidade. O que ele tá jogando desde o ano passado. Exatamente. Quando necessário, joga fora de sua função, versatilidade irregular, que é muito difícil de um jogador defensivo, você ser regular. Mas do outro lado também tem um cara regular, que também fez uma bela última temporada, um jogador extremamente importante para uma Se cadeia não do fosse Fluminense. ele chegando, o Fluminense ia cair. Ia cair O Fluminense ia cair. com regularidade quando ele está em campo, que mesmo que na temporada poucas vezes ele esteve, é um jogador que é eficaz, porque ele também é um regular e ele é o Thiago Silva. Então é realmente um voto muito difícil. Vota você, Lucas Eu Pedrosa. vou votar no Léo Ortiz porque eu tenho que seguir a minha coerência aqui do momento. Mas fácil não é. A gente tá Não, falando não aqui é. de um dos maiores zagueiros da história do futebol. Não, mas isso eu não É nego. isso aí. Pelo amor de Deus, O gente. ponto é- o Só ponto que é- o Não, meu gente, ponto eu em não acho relação ao fácil. Thiago Silva, assim, é que infelizmente ele sofreu uma grave lesão. Ele tá há muito tempo sem jogar. Então, se a gente for levar em consideração o momento, eu acho que não tem nem debate. Porque o Léo Ortiz, ele tá jogando muita bola há muito tempo.
Vamos lá, vamos lembrar um jogo que o Léo Ortiz tem aí do mal. Não, isso é indiscutível. Isso é indiscutível. Tanto é que ele está convocado para a seleção. Assim como a carreira Thiago Silva, o jogador Thiago Silva também é indiscutível. Não, mas eu também votaria no Léo, tá? Mas é difícil por quê? Porque ele jogou lá em fevereiro, voltou a jogar agora. E quando ele joga, ele é o quê? Bom. Ele é, não, ele é craque. Ele é maravilhoso. Esse é o ponto. Ele não é irregular. Ele, tipo assim, ele ficou parado, jogou um jogo e foi mais ou menos. E eu não tô aqui criticando o Thiago Silva, não. Fundamental. Dizendo que ele tá se machucando porque é um jogador, entre aspas, bichado. Não é isso. A questão é o seguinte, culpa de quem? Eu não sei de quem é, mas o Thiago Silva ele vem sofrendo com lesão. Ele fica muito tempo inativo, e ele ficou muito tempo inativo. Olha quantos dias ele ficou aí sem jogar. O Léo Ortiz não, gente, ele tá jogando muita bola desde a temporada passada. Mas é difícil esse confronto. Dói meu coração votar contra o Thiago Silva. Olha aí, Ignacio ou Léo Pereira? Disparadamente o Léo Pereira. Essa é muito mais fácil do que a do Fuentes ou Varela? Fuentes. O Otávio ou Pulgar? Cara, o Pulgar é mais jogador que o Otávio. Mas o Otávio caiu como uma luva no time do Fluminense. Isso é indiscutível. Tanto que ele já pegou a vaga do Hércules prontamente. O Hércules, que foi a badalada contratação do Fluminense, está no banco de reservas. E ele, desde a estreia, aconteceu, né? Mas eu vou votar no Pulgar, porque eu acho que o Pulgar é o melhor jogador do que o Otávio. E aí você, Vinícius? Eu voto no Pulgar também, mas aqui fica o meu elogio ao Otávio. Fiz recentemente esse elogio, porque de fato eu não imaginava que ele fosse chegar tão bem ao Fluminense, e chegou muito bem, caiu como uma luva no estilo de jogo do Mano Menezes. Inclusive, se a gente for parar e analisar, o Otávio tem muita cara de volante do Mano Menezes, né? Assim, você enxerga o Otávio, o estilo de jogo é do jeito que o Mano Menezes gosta, mas eu vou votar no Pulgar, que vem jogando muita bola com a camisa do Flamengo. Martinelli ou Gerson? Cruel com o Martinelli, que também faz uma excelente temporada. O início de temporada do Martinelli é muito bom. Ele é um baita de um volante. Eu até sempre cito isso aqui, que eu acho que a torcida do Fluminense pega mais no pé dele do que realmente deveria. Mas hoje não tem como. Qualquer jogador que tiver contra o Gerson ali no meio campo, 97% do Brasil vai perder. Inclusive, vou revelar meu voto que eu fiz lá na Ferg. Craque do campeonato, eu votei no Gerson. Então não tem como não votar no Gerson nesse duelo com o Martinelli. Mas fica o meu elogio aqui a um jogador que eu acho que o torcedor tricolor pega muito no pé do Martinelli. Talvez seja uma comparação com o próprio Martinelli de 2023, que viveu o auge do Martinelli com a camisa do Fluminense. Mas meu voto é no Gerson, sem sombra de dúvida. John Arias ou De La Cruz? Fácil. Esse é poupa-tempo também. Essa é poupa-tempo. John Arias. John Arias, né? John Arias. O Serna ou o Arrascaeta? Eita. Não são jogadores da mesma posição. Teoricamente, se o Flamengo tivesse 3 atacantes, seria mais equilibrado, digamos assim. Mas eu acho que não tem como, né? O Serna é um bom jogador, irregular, salvou o Fluminense no ano passado, mas o Arrascaeta é o Arrascaeta, né? Eu vou votar no Arrascaeta, acho um duelo difícil, são jogadores de posições diferentes. O Arrascaeta não vive o seu melhor momento, mas também o Serna não vive o melhor momento dele com a camisa do Fluminense. Então acho que talvez seja uma disputa por baixo, digamos assim, pelo momento dos dois jogadores. Mas eu fico com o Arrascaeta, que em determinado momento foi mais decisivo para o Flamengo do que o Serna foi para o Fluminense. Vou pular isso que você está olhando. Cano ou Plata? Cano, artilheiro do campeonato. Voltou muito bem em 2025, voltou a ser o jogador que a gente esperava, já tem mais gols em 2025 do que ele teve em 2024 inteiro. Então, eu vou de Cano. Vamos lá, por momento eu vou votar no Plata, porque é um jogador que vem sendo importante para o Flamengo desde a temporada passada. Inclusive jogou muito bem na final da Copa do Brasil, fez golaço na final da Copa do Brasil. É um jogador que tem um estilo de jogo que o Felipe Luiz gosta bastante, uma intensidade absurda, tanto é que o Felipe Luiz justifica a permanência dele no time titular e a não a permanência do Luiz Araújo no time titular por conta disso, pelo estilo de jogo, pela intensidade. Então, pelo momento, aí eu tenho que seguir o mesmo critério que eu segui lá no gol, né? Rossi e Fábio. Pelo momento, o Gonzalo Plata, porque ele vem jogando bem desde a temporada passada. O Cano está resgatando bom futebol nesse momento. Eu vou desempatar votando no Cano, porque o momento é do Cano. O Cano não, por coincidência, faz o Cano não tá bem, o Fluminense acaba não ficando tão bem. Ah, mas é coincidência? Não, não é. O Cano é um jogador extremamente importante, a gente vê aí número de gols e número de movimentações. Ele tem 7 gols contra o Flamengo com a camisa do Fluminense e 5 deles foram em finais. Ele é um cara que tem vivido um momento espetacular e é um jogador espetacular. Nesse momento, se tornando um jogador muito importante pro Flamengo. Até talvez um nome menos badalado, ninguém falava tanto do Plata, mas ele tem, sempre que ele começou a aparecer, ele começou a se tornar uma peça mais que fundamental, principalmente nesse esquema do Felipe Luiz. Mas entre o Plata e Cano, já que os dois vivem um bom momento, eu escolho o Cano aí para esse desempate. Agora,
O grande debate do dia, Canóbio ou Luiz Araújo. A gente fala e elogia tanto aqui as exibições do Canóbio e há muito tempo elogiamos aqui as exibições do Luiz Araújo. A gente sempre fala, eu e Pedrosa, Sim. esse é um jogador espetacular. Começa votando você, Pedrosa. Sacanagem. Eu devo estar viajando, porque eu acho muito fácil esse voto. Não é fácil, Fácil? também não. Que isso, gente? Gente, se for momento... Por que Vene, isso, o Vene? Tu tá Canóbio. ignorando O que o Canóbio Canóbio, tá ele tá fazendo. bem, ele tá bem em alguns jogos com a camisa Não, do não, Fluminense. a temporada Vene. toda, Gente, Vene. gente, A o gente tá Luiz no final do Araújo, ele Carioca. tá bem desde o ano passado. Se for momento... Mas o momento é Mas agora, o é o momento é Carioca. agora. ué. Não. O momento que o jogador Luiz Araújo vive há muito tempo é melhor do que o momento que o Canóbio vive nesse momento. Mas ele chegou agora, né? Tudo bem, Nessa mas aí temporada. a gente E tem que outra levar em coisa. consideração o que ele fez também na temporada E passada. outra coisa, apesar de tudo que o Felipe Luiz E fala- outra, é um jogador que eu gosto muito, tá? Só pra ficar Não, muito claro aqui. Eu o adoro o Canóbio, Luiz Araújo. quando- Luiz Araújo quando- é baita jogador. Joga muito o Luiz Araújo. Só que nem no Flamengo ele é titular. Não. Mas olha só. Exatamente. Ele não é titular primeiro. Eu já considero hoje um erro do Felipe Luiz não colocá-lo Vai no time jogar titular. no lugar de quem? Beleza, esse é o ponto. É muito mais fácil você ser titular hoje no time do Fluminense, inclusive para a posição que o Canóbio chegou, Sim. a você ser titular hoje no time do Flamengo. Ok. Olha a quantidade de jogadores que você tem ao seu lado com uma qualidade absurda. A gente vive falando que o Flamengo tem o melhor elenco do futebol sul-americano, não Sim. só do futebol brasileiro. Então, teoricamente, é mais fácil você chegar para ser titular ainda mais, sendo contratado a pedido pelo atual treinador, que é o Mano Menezes. Então, teoricamente, o Canóbio chega para ser titular nesse time do Fluminense. Mas... só para agilizar aqui no 11 contra 11, eu preciso ser coerente nos meus votos. Como eu fui lá no gol, Fábio e Rossi, eu votei no Fábio por conta do período que ele vem fazendo, e eu votei no Plata por conta do período, eu vou seguir o meu mesmo critério, Luiz Araújo e Canóbio. Embora o Luiz Araújo tenha se machucado na temporada passada, mas até ele se lesionar, ele era titular no time do Flamengo, ou pelo menos era um tempo que jogador ele ficou extremamente lesionado, importante. Vene? Quê? Quanto tempo que ele ficou lesionado? Ficou muito tempo. Então, Aí quando ele volta, ele voltou muito bem. Mas eu só Aí posso ele voltou fazer muito o bem recorte e hoje, de 2025. E hoje eu considero o Luiz Araújo top 3 jogadores do Flamengo na temporada. O Canóbio, até a temporada passada, ele não estava bem. Tanto é que tem torcedor do Atlético Paranaense que comemora Mas a Se tem vida um dele. momento que A o temporada Fluminense tem 3 meses já, patinava, Vene. Mas o exato, momento, o o Luiz Canóbio, Araújo- ele foi... Inclusive o Luiz O Cano Araújo nem foi... tava tão bem e ele tava ali O carregando Luiz Araújo foi importante em o Supercopa piano. do Brasil. Os jogos que o Flamengo enfrentou foram bem mais Também. difíceis que os jogos que o Fluminense Eu vou dizer enfrentou. uma coisa, inclusive, eu ainda não sei Não, quem eu vou votar, é tá? uma A chance de eu democracia, votar eu no voto Luiz é no Luiz grande. Araújo. Mas o que eu tô querendo dizer é assim que não dá pra gente falar. Muito fácil Não esse é confronto. fácil. Não é? Não é fácil também. Olha, há Não. quanto tempo a gente tá discutindo Eu sobre achei ele? fácil, eu voto E no tem Luiz outro Araújo. ponto, Vene. Eu concordo com você quando você fala que a disputa do Luiz Araújo é mais complicada do que a do Canóbio. Isso é Perfeito. fato. Assim como é muito mais fácil você entrar no segundo tempo e fazer o que o Luiz Araújo faz. E o que ele tem feito nessa temporada. Porque ele entra sempre ali com 10, com 15, aí ele entra, porque ele joga E muito. com uma máquina, Isso né? é indiscutível. É. Isso é indiscutível que ele joga muito, o Luiz Araújo joga muito. Muita bola, Mas gente. ele entra com todo mundo cansado. Ele entra com todo mundo cansado e o Flamengo, obviamente, Não, mas é uma quando máquina. ele entra de titular, ele não vai mal. Mas ele fez Não, pouquíssimos ele jogos. é ótimo, Sim, ele é não muito vai bom. mal. Ele fez quando pouquíssimos entra jogos como titular. Eu concordo, inclusive, eu sempre defendi essa teoria. Sim. Que quando ele entra no segundo tempo, ele rende muito mais. Exato. Sempre falei isso aqui pra vocês. Mas Então, não quando ele vai é titular- óbvio, não é um confronto fácil. Eu não acho fácil Não é, também. é muito difícil. Não Inclusive, acho. eu sigo aqui em dúvida. Eu tô rezando pra quem. Ó. Eu não sei quem que o Pedrosa vai votar, que senão eu vou ter que desempatar. Você vai votar no Canóbio, Porque ó. pra Cara, eu não mim, posso ser incoerente, é mano. muito difícil. Olha só, gente, eu vou pegar o aqui, ó. Canóbio, ele está avassalador esta temporada. Os últimos ele tem 5 sido jogos. um ponto de luz do Fluminense. 5 o jogos do volta, Canóbio. começa a jogar bem. Tem quantos jogos aí, ô Cris? Ajuda a gente. Cara, o Luiz Que o Araújo, Cano vai ele fez gol desenvolvendo. em Mas o clássico, Canóbio desde ele o fez início. gol em Supercopa do Brasil, ele fez gol... Cara, assim, Mas eu ele, voto mas no olha Luiz lá, Araújo. ele fez gol na Supercopa do Brasil porque ele teve chance de jogar a competição, porque o Flamengo é uma máquina e briga por tudo. Tudo bem. O Canóbio não conseguiu fazer um gol na Supercopa do Brasil porque o Fluminense veio de uma temporada ruim e Eu hoje voto briga no Luiz apenas pelo Araújo. Campeonato Meu Carioca. voto tá dado. É o isso, meu filho, confronto calma. mais difícil, na minha opinião, deste 11 contra 11 hoje. Você pode votar lá no Twitter. Vamos fazer o seguinte, eu não sei se dá.
pessoal quiser mandar um vídeo bem brevezinho, com 10 segundos justificando, se quiser mandar o voto, a gente passa no telão. Será que eu inventei uma coisa louca aqui, ô Big Boys? Não. Tá bom, então E aí, manda Pedro, aí. vai votar em quem? Vai, Pedro. Ai, eu não quero. Tá eu tô ganhando com tempo pra medo que eu vou ter pensar? que Os últimos desempatar. 5 jogos do Canobi, ele tem 6 participações em gols. Ele é 5 muito gols e uma brabo. assistência. Ele tá jogando Ele é o muita titular bola. do Fluminense. Ele é o ponto que realmente mudou esse setor ofensivo do Fluminense. Eu acho, e aí pra E ele muda todo mundo, Pra né? resumir meu voto, eu acho o Luiz Araújo mais jogador do que o Canobi. Mas se eu tô levando em consideração o momento, eu vou votar no Canobi. Ah, eu vou ter que desempatar. Eu tô em dúvida. Assim como foi lá no Thiago Silva. Eu acho o Thiago Silva um zagueiro melhor do que o Léo Ortiz. Não tem nem sim. comparação. Mas o momento é do Pelo Léo amor de Ortiz. Deus. Sim. Ô, Cris, você vota em quem, Cris? Canobi. Ih, gente. Votou no Canobi, Vinê. A gente vive na democracia. Ô, pô. Big Boyzinho, que é o quê? Qual o time dele? Fala pra eles. Vota aí, Palmeiras. Natasha. Faz o LA imediatamente. Ih, gente, sobrou pra mim de novo. Ah, o Big Boyzinho é Flamengo. Ele é Ó, Flamengo. e eu vou até revelar algo Gente, aqui que eu fiz nos bastidores. Fala comigo. Na minha seleção da Ferg, Ah. eu não tinha colocado o Canóbio. Eu tinha colocado o Plata. Só pra vocês terem noção como eu valorizo o futebol do Canóbio nessa temporada. Sou fãzaço do futebol dele. E aí fui pedir pra mudar, botei o Canóbio no lugar do Plata, mantive o Luiz Araújo no ataque. Você já votou na sua? Você já fez a sua seleção? Ainda não, menina. Eu tenho que mandar. fiz Eles me ontem mandaram também. ontem e eu tenho que mandar. Eu vou mandar hoje. Olha, eu vou ter que desempatar. Vamos fazer o seguinte? O povo vai desempatar. Manda aí no Twitter. O primeiro vídeo, já tem Ou vídeo? faz outra enquete, cara. Mas aí também vai ser complicado, Vai, porque a vai. torcida do Flamengo é maior. Manda- Sai do muro, Fernanda Maia. Eu tô em dúvida mesmo, não é pô. muro não, sabe por quê? Eu tô em dúvida mesmo. Quanto tempo eu passo aqui elogiando o Luiz Araújo? Ah, direto. Até quando ele nem era o preferido do torcedor do Flamengo, porque teve esse momento, aconteceu. Sim. E eu... E com razão as críticas, É, tá? e claro. E eu falava, esse garoto é bom, ele nunca tá ruim. Ele é muito regular e eu adoro o jogador. Everton Ribeiro. Quando que tu vê o Everton Ribeiro jogar mal? Quase nunca. Porque o cara é regular. Quando que você via o Conca jogar mal? Porque é regular. A regularidade, ela é uma arma poderosa. E o Luiz Araújo é esse cara, ele é super regular. Então, falar de momento é sempre positivo. Eu adoro o Luiz Araújo, mas se a gente analisa a temporada, o momento, e eu tô falando do momento agora, 2025... O que hoje o Canóbio representa para esse time do Fluminense, pra remontada do Fluminense. A gente tá lembrando de um Fluminense que tava fora da Taça Rio em muitos momentos. Sim. E o Canóbio foi essencial. A gente tá falando de um Cano que tá voando, mas muito também pelas exibições do Canóbio. Ele chegou e aconteceu. Então, assim, eu adoro o Luiz Araújo. O Pedrosa trouxe um recorte. Hoje ele não é o titular. Por quê? Porque o Flamengo tem uma máquina. E eu adoro o Luiz Araújo. Eu acho até ele mais jogador que o Canóbio. Mas eu acho que um momento, o ponto de brilho, eu acho que eu voto no Canóbio. Mas é com muita dúvida, tá? Não é muro, não. É dúvida mesmo. O Paiê, o Luiz Araújo. Tem uns jogadores assim que eu admiro bastante. O Luiz Araújo é um deles. Vamos ver o que o povo vai votar. Cadê? Põe aí na tela. Cadê o povo votando? Já tem muito clubismo, né? Felipe Araújo é o sertanejo, né? Tem a música dele aí, DJ Careca. Cadê? O Antônio Carlos Batista falou, Canóbio é bem superior ao Luiz Araújo. O Rico Bene, que é tricolor, botou o Canóbio. O Caio, que é Flamengo, faça o LA imediatamente. É óbvio, tem muito clubismo, é muito natural. E por isso que, às vezes, a gente fala uma coisa aqui e vocês xingam a gente. Por quê, Lucas Pedrosa? Porque a gente é clubista também. As Não é pessoas mesmo? também não gostam de É ouvir isso. divergência. Muito bem. Maravilha. Tá aí. Quanto que foi? Quanto que deu? Eu já dei meu voto. Eu votei no Acho que canal. ficou bem equilibrado, mas o Flamengo ganhou. 6-5 pro Flamengo. Tudo assim. Bem apertadinho aí, mas... E técnico, eu voto no Felipe Luiz. eu... Hoje no Brasil, vocês não votam nele? Não, Você vota em quem? Abel? Abel Ferreira. Abel Ferreira. Sempre e você, Abel Vini? Ferreira. Enquanto ele estiver aqui, é Abel Ferreira. Momento, Felipe Luiz. O momento é o Felipe Momento, Luiz. Felipe Também Luiz. acho. Abel Ferreira. Concordo com você, Vini. O momento, Felipe Luiz. é do Felipe Luiz. Mas Ó, você sabe que eu assisto os jogos cadê a do tatuagem do Abel, Venena Abel, por causa Lucas do do Abel? Eu sou fã Vene é do Abel. fã de Abel. Muito bem, assim como o Big Boys. Por que será que o Big Boys... Apesar de só reclamar quando ele é prejudicado. É verdade, Não, isso inclusive, é verdade. fica a crítica ao Abel. As entrevistas coletivas pós-jogo do Abel Terríveis. não servem pra nada. Terríveis. Você Muito só bem. perde tempo. Muito bem.